Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber. O sindicato esclarece. Então tá aí o Eu Quero Saber. As dúvidas da doutora Adriana também são bem frequentes aqui no sindicato. Mensagens de texto, WhatsApp, telefonemas, quando nós vamos nas escolas, os próprios professores colocam aí nos comentários do Facebook, do YouTube, perguntando com relação à hora-atividade. A gente sabe que em algumas escolas tenta-se fazer de tudo para, às vezes num dia chuvoso, juntar uma turma com outra, e acabar sobrando o horário, né, para o professor. Tem casos até que é aceitável, né, doutor Adriano? Quando chove bastante, uma semana aí, vai 2, 3 alunos de cada turma, o professor acaba nem passando o conteúdo, né, por conta, aquela história que a gente sempre escuta, né? Ah, hoje veio 2, 3 alunos, não tem como nem dar o conteúdo novo, vamos dizer assim, né? Então, em casos assim, é até aceitável, vamos dizer assim, juntar a turma quando vai 2, 3, 4, 5 crianças de uma turma e de outra. Claro que não devemos juntar a turma numa situação normal, com 20 alunos em uma turma, 25 em outras. Isso é humanamente impossível. Mas o que vem acontecendo e cada vez com mais frequência é a questão da hora-atividade. Vou pedir para o Carlos jogar a primeira tabelinha ali pra gente. Vou até pedir para ele tirar a bordinha ali verde, pra gente ter a imagem em tela cheia, em full screen, pra gente ver ali... Como é que é o nome? Full screen. Full screen. Tela cheia. Pra gente ver ali os números da hora-atividade. Ali, ó. A hora-atividade normalmente é assim, ó. Distribuição diária. Então, o professor, se quiser dar um print nessa tela aí, ó. Professor, 20 horas. Ele tem direito a 33% de hora-atividade. Se ele tem 4 horas diárias, ele vai ter direito a 80 minutos, ou seja, 1h20 ao dia. O professor de 40 horas, ele vai ter 2 horas e 40 minutos ao dia. A distribuição semanal é a seguinte: professor de 20 horas, ele tem 13 horas e 20 minutos na semana. O professor de 40 horas, ele tem 6 horas e 40 minutos na semana. E por que a gente não fez o cálculo ali da distribuição mensal? Porque depende exatamente da quantidade de dias letivos. Pode ter 20, 21, 18, 17. Esse mês, por exemplo, que nós temos o feriado de Tiradentes, tivemos o feriado da Sexta-feira Santa. São 2 dias letivos a menos. Então, o que acaba acontecendo? Não tem como precisar os dias letivos no mês, mas gira ali entre 18 e 23 dias. Vocês podem mandar no nosso WhatsApp pedindo a tabela, a gente manda. Vou pedir para o Carlos colocar a segunda tela agora, que essa é uma que dá muito problema, doutor Adriano, que é a hora-atividade proporcional. Então, o professor de 40 horas, que ele vai a semana inteira, como nós vimos na tela anterior, ele tem direito a 13 horas e 20 minutos. Se ele faltar um dia, porque ele quis, porque ele estava de atestado, porque ele perdeu a hora... Porque era feriado. Porque era feriado, enfim, porque ele estava na greve, Isto. porque era recesso, enfim, qualquer motivo, ele tem direito à hora-atividade proporcional. Inclusive, é assim que vai escrito na normativa da Secretaria Municipal de Educação. O professor que recebe aquela normativa no começo do ano ou a cada 6 meses, ele tem lá escrito numa das últimas partes lá, com relação à hora-atividade, que é falando que a hora-atividade é proporcional. O professor que faltou 2 dias e foi 3 dias na semana, ele tem 8 horas atividade na semana. O professor que tem 16 horas semanais, ele tem 5 horas e 20 minutos. O professor que tem 8, que foi um dia só na semana, ele pegou um atestado de 4 dias. Ele foi só na sexta-feira, por exemplo. Ele tem direito ainda a 2 horas e 40 minutos. Se o professor for 20 horas, ele vai dividir isso daí por 2. Exatamente. Aliás, a primeira tabela até, e lembrando mais uma vez, quando o sindicato conseguiu na justiça obrigar o município a cumprir, a respeitar o direito à hora-atividade, foi feito até um acordo coletivo com a prefeitura para não ter problema. Então, para simplificar aqui, como que fica? Quantas horas letivas tem no mês, Jackson? Quantas horas letivas? Hora letiva é hora em que
a escola está aberta. Vamos pensar assim, né? A princípio, 8 horas por dia para o professor de 40 horas ou 4 horas por dia para o professor de 20 horas. Pega todos os dias letivos do mês, multiplica pelo número de horas que ele trabalhou e divide por 3. Esta é a quantidade de horas de atividade. Ah, mas no mês teve 10 dias letivos e o resto não foi dia letivo. Ou porque era recesso, ou porque era feriado, ou porque era greve, ou porque o professor estava afastado por tratamento de saúde. Eu vou calcular 1/3 do quê? 1/3 dos 10 dias que o professor trabalhou, né? Ainda a gente escuta falando, algumas pessoas, que vai usar a hora atividade no dia da licença, que vai usar a hora atividade no dia do recesso. Jamais. É proporcional. O que pode acontecer é que as horas que deixaram de ser feitas numa semana sejam feitas na semana seguinte, desde que dentro do mês. Isto é o que foi definido no acordo para aplicação da hora atividade, né? Porque pela lei a hora atividade é por semana, mas por efeito prático é dentro do mês. Então você vai ter que ver quantos dias você trabalhou naquele mês e vai dividir por 3, né? Ah, eu estava de licença, então não conta como esse dia. Era recesso, então não é. Na hora semanal não é o contrário. Não é o contrário. Trabalhou 20 horas por semana, Inês, é 6 horas e 20. 40 horas por semana é 13 horas e 40. É que a arte anterior foi feita invertida. Eu acabei errando. Tá. Mas assim, eu até li certo, mas a arte estava errada. Mas realmente, gente, quem tem 40 horas é 13 horas e 20 na semana. Quem tem 20 horas é 6 e 40. É 6 e 40. E por dia, a conta é muito simples. Se você é professor 20 horas, meio período, você tem direito a 1 hora e 20. Se você é professor que tem 2 padrões de 20 horas, você tem 1 hora e 20 de manhã, 1 hora e 20 à tarde. Se você é um professor de 40 horas, mesma coisa, você vai ter 2 horas e 40. Lembrando sempre que é feito no mês, né? Exatamente. Por isso tem a tabelinha. Gente, peçam a tabelinha. O sindicato fez essa tabela e foi feito junto com a SME lá em 2015, não. Quando foi feita a 12269, né? Foi em 2014, 2015. É só colocar quantos dias que eu trabalhei, ou faltei meio dia, vai ter bem certinho lá. Mas é 1/3 da jornada trabalhada, não 1/3 da jornada prevista. Isso. Como o Adriano falou, é dentro do mês, a hora atividade não é utilizada a palavra correta, mas a hora atividade na Secretaria Municipal de Educação é contabilizada mensalmente. Mas eu tenho certeza, Adriano, que 98% das equipes gestoras, as pedagogas e as diretoras, elas fazem o possível para a hora atividade ser semanal, porque não tem lógica um professor ele fazer 3 semanas de aula corrida e depois fazer 1 semana de hora atividade. A hora atividade ela tem que ser proporcional ali ao que ele vai trabalhando com as crianças, porque ele precisa planejar, ele precisa ter a formação continuada dele e ele precisa fazer a correção de tarefa. Outra coisa que perguntam bastante aqui no sindicato, mas a hora atividade, a SME pode exigir que eu faça curso dentro da hora atividade? A hora atividade é para formação também, né? É para formação também. Não é só planejamento, não é só correção de tarefa. Mas agora a gente vai fazer a pergunta que muitos fazem. Ficou me faltando 5 horas de hora atividade no mês. Ficou me faltando 10 horas. Eu tive só 20 horas, me faltaram outras 20. Qual o procedimento que esse professor deve tomar, doutor Adriano? Aliás, é interessante falar isso, que com todo respeito aos professores e professoras, nós já temos falado isso algumas vezes, né? Quase 7 anos. Quase 7 anos falando isso. Se você não teve seu direito garantido, você deve apresentar. Faltou tantas horas. Nós estamos disponibilizando a tabelinha. Pode vir aqui no sindicato, o sindicato encaminha um procedimento administrativo. Já escutamos também, vou aproveitar esse momento aqui para falar, algumas pessoas falando, antes de procurar o sindicato, procura a pedagoga. Antes de procurar a diretora, o sindicato procura a diretora. Olha,
Se quiser, pode até procurar a pedagoga, o diretor, a SME, né, a própria prefeita, né? Mas não tem problema nenhum de procurar o sindicato em primeiro lugar, porque o sindicato, professor e professora, é o seu representante. Quando o sindicato faz um requerimento administrativo, ele está fazendo o requerimento administrativo em seu nome. O sindicato não é uma instância administrativa. O sindicato não faz parte da estrutura do governo. Quando o servidor, a servidora vem aqui pedir alguma coisa, o sindicato pede em nome do servidor e da servidora. Então você pegou a tabelinha, viu que faltou hora-atividade. Pode até perguntar lá para o pedagogo, para a diretora, né? Olha, por que foi? Não, faltou porque eu, sei lá, qualquer motivo. Não concordou com isso? Vem aqui no sindicato, o sindicato vai fazer um procedimento administrativo. Aí a prefeitura não vai pagar, vamos dizer, pode pagar ou não vai pagar, ou não pagar. Não vai ter que entrar com uma ação na justiça para cobrar. É isso. É uma hora extra como qualquer outra. Exato. Indevida. Agora, o que não pode acontecer é a pessoa saber que está faltando e não cobrar, né? Exato, até porque a hora-atividade ela não acumula. A hora-atividade não pode ficar para o próximo mês. Não pode, não pode, tem que ser pago como hora extra. O Hausk Fernind, sobe só um pouquinho ali, fazendo um favor. E quando ocorrem os problemas que as professoras se reúnem para ter mais hora-atividade do que os PSS e as recém-contratadas. Olha, o Dr. Adriano pode falar melhor do que eu, mas seja PSS, contratada, concursada, a lei é a mesma para todas. É 33% de hora-atividade. A hora-atividade, no mínimo, 1/3. Ah, mas numa escola, alguma professora, um professor teve 50% de hora-atividade e 50% com interação aluno. O outro teve 33% de hora-atividade e 67% com hora-aluno. Isso é organização da escola. Tá certo? E já que o Dr. Adriano falou isso... Até porque hora-atividade e hora-aluno é a mesma coisa. A importância é a mesma. O seu contrato de trabalho é 40 horas ou 20, você está dentro da escola, exatamente. Você vai estar com aluno ou hora-atividade. Agora, né? Mas é melhor para mim ter mais hora-atividade do que interação com o aluno. É melhor ter mais interação com o aluno ou hora-atividade. Isso depende de cada um, mas fato que a lei fala que cada professor tem de ter, no mínimo, 1/3 de sua jornada como hora-atividade. Se alguém teve mais do que isso, não significa que esse professor está sendo privilegiado. Não. Significa que ele está preparando durante mais tempo. Exatamente. Está tendo formação durante mais tempo. Só que não é mais confortável ou menos confortável estar com alunos ou estar na hora-atividade. Ambas as atividades são igualmente importantes. E quando você, professor, faz mais horas de atividades do que o 33%, ela não pode ser compensada no mês seguinte, que Exatamente. Fique claro isso também, né? Dentro do mês, cada mês, o mês começa no dia 1º, acaba no dia 30, 31 ou 28, 29 em fevereiro. Dentro deste mês, você vai ver a quantidade de horas letivas, 1/3, no mínimo, é hora-atividade. Se faltar disso, é hora extra. Se sobrar, sobrou, não é que sobrou, foi a mais, só isso. A pergunta da Priscila Pendrac também é uma que eu me lembro que a gente ficou aqui em 2014, 15, 16 e até hoje sai esse tipo de pergunta, né? Mas dessas horas, tem que descontar os 15 minutos de lanche ainda? No lanche você não está com criança, ou seja, você não está com interação com os alunos. Então você está sim em hora-atividade. Até já a gente puxa... 15 minutos é hora-atividade. 15 minutos. Tudo que você não está em interação com os alunos é hora-atividade. Agora, se no lanche eu estou cuidando dos alunos por um motivo ou outro, então daí não é. Aí não. No recreio, por exemplo. No recreio. Quem fica cuidando do recreio, né? Mas o seu lanche que você... do recreio, lembrando, com atividade pedagógica. Isso, mas né? o seu lanche que você está lá na sala dos professores, com outros professores, conversando, tomando o seu café, aí sim é contabilizado o tempo da hora-atividade. Até porque faz parte também, né, professores, esta interação com os colegas faz parte da formação.
Tem duas perguntas ali só para fechar. Ó. A Tuane Carvalho. Qual a orientação do sindicato em relação ao fato de juntar turmas para os professores terem hora atividade? A gente já falou aqui que não deveria juntar turmas em hipótese alguma quando é um dia principalmente normal, né? A gente sabe a quantidade de alunos que tem hoje, mas tem situações específicas, né, Adriano? Eu já tive, por exemplo, na escola em dias, aqueles dias que chovem ali por 7, 10 da manhã, fica chovendo até 8 e pouquinho, onde as crianças não vão tipo 20, 30, 50 crianças, numa escola média, claro, né? Que acaba indo 50 crianças na escola como um todo e acaba tendo 5, 6, 7 crianças por turmas. Nesses dias, geralmente, a pedagoga, ela junta a turma nesses dias. Agora, quando isso vira regra, é condição de trabalho. Né? O que nós temos que fazer? É condição de trabalho. A gente tem que pegar e tem que reclamar e tem que exigir. Né? Agora, até porque tem a AP que vai na escola para isso também, né? Para isso que tem. Agora, o que não pode, professor, professora, é o professor e a professora ficar cuidando de corredor, ficar cuidando da hora do almoço sem ser a sua atividade pedagógica, para outro professor ter hora de atividade. Né? Nós comentamos, tivemos uma reunião, a reunião que nós tivemos com a direção da educação foi com os professores de educação física, mas não é só para os professores de educação física que vale. Então o professor, ele não deve aceitar ficar fazendo atividade que não é dele, por exemplo, cuidando do intervalo, cuidando da hora do almoço, para que outros tenham hora de atividade. Cuidando do portão, cuidando de entrada e saída. Infelizmente, não pode. Ah, mas quem vai fazer? Quem vai fazer isso tem que fazer essa pergunta para a Secretaria de Educação, para a professora Elizabeth, né? Não é você professor, você professora que tem que fazer isso. Exatamente. Tem uma pergunta um pouquinho para cima para a gente fechar esse assunto ali, ó. Eu não sei se esse House, que ele é servidor público, se ele é professor, ele participa bastante, mas ele mandou uma mensagem ali, ó, que ocorre os privilégios de professor ter mais, deve ser mais hora de atividade que a outra. Amiguinhos que não são muito fã de trabalho, olha, House, é o que o Dr. Adriano falou, se uma escola consegue ter mais trabalhadores, mais professores, pode acabar sobrando hora de atividade para todos. Mas eu não diria que isso seja um privilégio, porque a concepção da hora de atividade, o professor está trabalhando igual o professor da sala de aula. Né? A hora de atividade não é o momento que o professor está de folga. Ele está trabalhando, ele está se planejando. Embora tem pessoas que acham isso, né? Tem pessoas fora da educação, principalmente, que falam, não, a hora de atividade é o momento de folga. O dia que uma pessoa que é fora da educação entender o trabalho que dá planejar uma aula, pensar uma aula, corrigir tarefas, aí talvez essa pessoa ela vai pensar 2 vezes antes de fazer uma crítica. Agora, é claro que os gestores da escola têm que pensar. Digamos que eu e o Jackson aqui estamos trabalhando junto. Não é que eu tenho mais vantagem, que tenho mais hora de atividade que o Jackson. Talvez o meu aluno tenha mais vantagem pelo fato de eu estar mais preparado. De fato, então neste ponto não é justo, mas não é justo para o aluno. Porque para o professor, o trabalho tem o mesmo peso. Não é mais difícil estar em sala de aula ou mais difícil estar em hora de atividade. A lei lá de 2008 considera ambos os momentos igualmente importantes. Exato, eu acredito que foram essas as dúvidas aí da hora atividade. Repetindo, qualquer dúvida, mande mensagem no 9... O que ele falou em escavação? Eu não entendi, eu até pensei em fazer escavação de procurar conteúdo, alguma... Pode falar, desculpa ter interrompido. Não, tranquilo, mas eu acredito que seja essa de pesquisar uma aula, alguma coisa nesse sentido. Não... A Elaine que sempre participa, a Elaine que é professora lá na Fioravante, se a Elaine puder traduzir ali pra gente, que realmente eu confesso que a gente acabou não entendendo esse comentário dela. Você pode mandar mensagem para nós, 988736023, pedindo a tabela da hora atividade. Você paga o sindicato, então você pode vir aqui, você que é filiado, você pode vir aqui e fazer o requerimento tranquilamente pedindo essas horas atividades que faltam para você, professor. E antes de eu me despedir, lembrando mais uma vez, né, não só por sorteios, escovar os dentes. Escovar os dentes, não é escavação, escovação, então, né? Se a escovação, Elaine e Jaqueline, faz parte do ensino, vocês estão ensinando essas crianças, vocês estão interagindo com elas. Portanto, é hora
como é que se fala hora sala de aula, hora aluno? É hora interação, sem dúvida, não é hora atividade. A professora de educação infantil, eu estou na hora do almoço ensinando. Desculpe se eu falar besteira, que eu não sou professor de educação infantil, mas eu estou lá ensinando o aluno como segurar a talher, como se portar, como me socializar. Você está tendo interação com o aluno. Está tendo interação com o aluno significa hora interação. Escovação não é hora atividade, é hora interação com o aluno. Várias pessoas falaram escovação. Isso. Nós que fomos bobos, não tá, né, ver que escovação. Só subir ali, Place, pra gente fechar com uma última ali, ó. Tem mais um. Aí, a Juliana Carneiro. Na verdade, juntar turma para dar hora atividade é melhor nem dar hora atividade, porque sobrecarrega um professor para dar hora atividade para outro, e quando questionamos, ainda corremos o risco de ouvir grosserias. Que é a questão da gestão, não digo da escola só, mas de todo o município de Ponta Grossa. Um professor vai ter hora atividade, ou 2 professores terão hora atividade, e vamos imaginar que tem 50 alunos com um professor só. Qual a qualidade desse ensino? Isso é verdade. Por isso que, nesse caso, o que é o certo? Olha, se eu não tenho condição de todos os professores terem hora de atividade, por um momento ou outro, tem que pagar hora extra. Que é por isso que teve todo esse assunto aqui no Canhão na Web. Por isso, então, tem que pagar hora extra. Agora, eu não sei quem que fez o comentário ali, ficou para trás. Juliane. A Juliane falou esse comentário. É verdade, Juliane. Quando não tem condição, o certo é, neste mês que não teve condição, pagar hora extra. É para isso que existe a lei, é para isso que o sindicato entrou com ação na justiça. Não é o que deve acontecer. O que deve acontecer é ter hora de atividade sempre. Agora, quando não tem, tem que pagar hora extra.